Salve família! Como vocês estão? Todos bem? Eu sou Felipe Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PodPai. Canal onde a gente fala sobre carreira e empreendedorismo, assistindo os filmes que a criançada mais gosta. E o filme de hoje é uma releitura clássica de um dos contos dos irmãos Grimm. Caso vocês não saibam de que eu estou falando, foram os autores, ou pelo menos é o que dizem as histórias, de clássicos como Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, João e o Pé de Feijão e também Cinderela. Esse conto foi escrito lá no século XIX, em 1815, e que já foi conto infantil aí tratado em diversas outras peças, e que em 2010 os estúdios Disney acabaram se inspirando para fazer a sua 50ª animação da sua história. Sim, Enrolados, ou Tangled em inglês, conta a história de Rapunzel, aquela história clássica da mocinha que fica na torre isolada durante toda a sua vida, até aparecer um príncipe encantado que a salva escalando sobre os seus cabelos. Mas aqui nós tivemos algumas diferenciações, principalmente nós demos uma modernizada, tanto no perfil de Rapunzel quanto do príncipe encantado, que na tradução brasileira foi maravilhosamente bem escrito e nomeado como José Bezerra. Isso mesmo, tá longe de ser um príncipe encantado. Mas hoje a gente vai olhar com mais atenção para um personagem específico desse filme, que é a Gothel. Gothel é a madrasta, né, ou a mãe fictícia da Rapunzel, que acabou sequestrando-a quando ela era criança, porque descobriu que o seu cabelo, né, os seus cabelos tinham poderes mágicos. E o poder mágico que esse cabelo dava para ela era com relação à sua juventude, né? Então era como se fosse uma fonte da juventude, um poço da juventude, dos maiores desejos da humanidade aí, junto com a viagem no tempo, e que foi peça inclusive de um clássico dos Trapalhões, Os Trapalhões e a Fonte da Juventude. Assistam se vocês não tiveram assistido ainda. Voltando para o nosso filme de hoje, a gente descobre, quer dizer, ela descobre que o cabelo tem poderes mágicos e fica totalmente desesperada quando a Rapunzel, aos seus 18 anos, consegue escapar da torre, onde ela mantinha a Rapunzel presa desde então. E por que eu escolhi falar sobre a Gothel no vídeo de hoje? A Gothel, assim como grande parte da sociedade, do mundo, tem um desejo eterno sobre a juventude. E a gente precisa tratar sobre isso junto aos nossos filhos, porque a gente precisa desmistificar algumas coisas em relação à juventude. Olhando para dentro de casa, pensando nos nossos filhos, é importante notar que o Brasil é campeão mundial em cirurgias plásticas, principalmente cirurgias plásticas estéticas. Nós estamos acima de países como Estados Unidos, China, Índia, que tem uma população muito maior do que a nossa. E é importante dizer que dentro dessas cirurgias plásticas, boa parte é feita em menores de idade. Sim, o Brasil também é campeão em cirurgias plásticas estéticas para menores de idade, principalmente naquela faixa entre 13 e 18 anos, que são cirurgias não corretivas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, no intervalo de 10 anos, entre 2007 e 2017, nós tivemos um aumento de 141% dessas cirurgias plásticas. E por que a gente precisa se atentar com relação a isso? Porque Olha o meu filho dando sinal de vida. Por que a gente precisa se atentar em relação a isso? Boa parte dessas cirurgias são motivadas por uma questão de padrões estéticos. E nós sabemos que principalmente na idade da puberdade, né, ali entre 13 e 14 anos até os seus 19 e 20 anos, os jovens têm um desejo muito grande de serem aceitos por seus grupos sociais. E a questão da vaidade, a questão da imagem pessoal conta muito para essa aceitação. Então, quantas histórias nós já não conhecemos de meninas, e meninos também, mas isso pesa mais para as meninas, de sofrerem bullying porque tinham padrões estéticos que não eram aceitos, eu coloco entre aspas, pelos seus grupos sociais ou pela sociedade como um todo. Então, são meninas que renegam as suas formas físicas, o seu cabelo, os seus traços, a sua cor de pele. Então é importante a gente saber tratar disso com as nossas crianças, para que isso não seja um problema que acaba se desenvolvendo e potencializando, inclusive problemas como depressão, crise de ansiedade e também rejeição, né? No mercado de trabalho, a gente também vive um desafio relacionado à questão do idadismo,
né? Idadismo é um termo aportuguesado de um conceito focado no ageismo, ageísmo. Bom, meu inglês está péssimo, mas o que seria o ageísmo, que diz respeito às discriminações provocadas ou causadas pela idade, né? Então são estereótipos ligados à idade que dificultam a percepção ou a recepção dessas pessoas no mercado de trabalho. Há alguns vídeos atrás, falando sobre o filme Up, Altas Aventuras, eu comentei sobre a dificuldade de realocação profissional e do empreendedorismo após os 50 anos. E por que eu escolhi justamente essa idade, essa faixa etária? Pesquisas mostram que o desemprego aumenta consideravelmente após os 45 anos de idade. Muitas vezes porque ainda temos um preconceito com relação a profissionais mais experientes, né? Então a gente sempre está buscando profissionais mais jovens porque temos a ideação de que jovens tragam novidades, tragam criatividade e que profissionais mais velhos de idade sejam obsoletos. Isso é totalmente falso e eu falei no filme a respeito de alguns empreendedores após os 50 anos, como foi o caso do criador do McDonald's, do KFC ou da própria IBM. Importante dizer que hoje existe um movimento inverso, onde as empresas estão buscando profissionais mais velhos justamente para eles servirem como mentores, muitas vezes até como coaches de carreira para os profissionais mais jovens, que sim, tem a criatividade, tem a inovação inerente, né, ao seu perfil, mas também tem a ansiedade, tem aquela pressa que muitas vezes acaba atrapalhando o seu desempenho profissional. Então o idadismo é um ponto que a gente precisa olhar com atenção também dentro da empresa. Será que nós estamos deixando de valorizar a experiência, o conhecimento, a sabedoria de profissionais com 20, 25, 30 anos de carreira, ou até mesmo que tenham seus 50, 60 anos de idade, simplesmente porque nós temos um preconceito com relação a pessoas de idade? A se pensar. Bom, e como o meu papel é esse, é provocar a reflexão com vocês, fica o meu convite para que vocês assistam Enrolados, junto com a criançada. Então já sabe quais são os nossos passos, né? É pipoca de um lado, papel e caneta do outro, junta a galera e assiste. E toda vez que vocês virem o personagem da Gotel, vocês vão lembrar desse vídeo aqui. E o mais importante, não se esqueça de olhar com um ponto crítico além do que a história nos mostra. Porque eu acredito, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, vão conseguir pincelar ideias muito boas com relação aos filmes infantis. Legal? Então antes de vocês irem embora, não esqueçam daqueles passos que são essenciais para que o vídeo continue circulando e que eu continue fazendo conteúdos relevantes para vocês. Curta o nosso vídeo, dê o like, isso nos ajuda bastante para o YouTube descobrir aí o PodPie, assine o canal, ative o sininho, obviamente compartilha com todo mundo e comenta aqui embaixo. Viajei muito falando da Gotel ou que tipo de filmes, de debates que vocês querem ver aqui no nosso canal. Legal? Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente e espero que, como diz o sábio cancioneiro do Chaves, se você é jovem ainda, amanhã velho será, mas a juventude está na nossa mente, no nosso coração e não na nossa certidão de nascimento. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima!